Existe um caminho que leva à paz, e existe outro que leva à destruição. Todos os dias, sem perceber, milhares de pessoas escolhem caminhos errados, ouvindo pessoas erradas, alimentando pensamentos errados, e depois se perguntam por que a vida não muda. Mas o Salmo 1 mostra algo poderoso. Deus não quer apenas que você sobreviva, Ele quer que você floresça. Hoje você vai descobrir, versículo por versículo, o segredo da verdadeira prosperidade espiritual, emocional e até mental. E talvez, no final desse vídeo, você nunca mais enxergue sua vida da mesma maneira. Então fique até o fim, porque um único versículo pode transformar completamente sua forma de viver. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse versículo começa com uma palavra extremamente forte: bem-aventurado. Isso significa feliz, pleno, abençoado, realizado por Deus. O Salmo começa mostrando que existe uma diferença entre viver e viver de verdade. E depois ele mostra 3 perigos que podem destruir uma pessoa aos poucos. Primeiro perigo: andar segundo o conselho dos ímpios. Isso significa ouvir pessoas erradas. Quantas pessoas estão destruindo a própria vida porque recebem conselhos de pessoas vazias? Pessoas sem fé, sem propósito, sem visão, sem valores. Você precisa entender uma coisa: quem influencia sua mente controla sua direção. Se você ouvir pessoas negativas todos os dias, sua vida ficará negativa. Se ouvir pessoas sem sonhos, você perderá seus sonhos também. Aprendizado: nem todo conselho merece entrar no seu coração. Escolha cuidadosamente quem influencia sua mente. Segundo perigo: não se detém no caminho dos pecadores. Aqui o texto mostra a evolução do erro. Primeiro a pessoa escuta, depois começa a permanecer naquele ambiente. Ela começa a normalizar o pecado. Normalizar atitudes destrutivas. Normalizar aquilo que antes incomodava sua consciência. O problema do pecado é que ele nunca começa grande. Ele começa pequeno, silencioso, disfarçado. Aprendizado: aquilo que você tolera hoje pode dominar sua vida amanhã. Pelo perigo: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora a pessoa já está confortável no erro. Ela não apenas pratica, ela passa a zombar daquilo que é certo. Isso acontece quando o coração endurece. Aprendizado: o afastamento de Deus acontece em etapas. Ninguém cai de uma vez. A queda começa lentamente. Por isso, vigie seus pensamentos, amizades e ambientes. Salmo 1, versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está o segredo da transformação. A pessoa abençoada não vive apenas evitando o mal. Ela alimenta a mente com aquilo que vem de Deus. Meditar significa pensar constantemente, refletir, guardar no coração. O mundo alimenta medo, ansiedade, comparação, desânimo. Mas a palavra de Deus alimenta a força. Aprendizado: sua mente se transforma de acordo com aquilo que você consome diariamente. Se você alimentar sua mente com esperança, sua vida começará a produzir esperança. Se alimentar sua mente com fé, sua vida começará a produzir coragem. Salmo 1, versículo 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é uma das imagens mais lindas da Bíblia. Uma árvore perto da água nunca seca facilmente. Mesmo em tempos difíceis, ela continua firme. Deus está dizendo: quem permanece conectado nele não vive pela circunstância. Vive pela fonte. Existem pessoas que desistem por qualquer problema, mas quem tem raízes espirituais permanece forte mesmo nas lutas. Dá fruto no tempo certo. Isso é poderoso. Nem tudo acontece na hora que queremos. Existe um tempo certo para florescer. Muita gente desiste porque acha que Deus está atrasado. Mas Deus trabalha em processos. Aprendizado: nem todo silêncio significa abandono. Às vezes Deus está criando raízes profundas antes de mostrar frutos visíveis. Tudo quanto fizer prosperará. Isso não significa ausência de dificuldades. Significa que Deus dará direção, sabedoria e sustento. A verdadeira prosperidade começa dentro da alma.
Salmo 1, versículo 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Agora o Salmo mostra o contrário. A árvore tem raízes, a palha não. A árvore permanece, a palha é levada. Pessoas sem direção espiritual vivem assim, sem estabilidade emocional, sem paz, sem propósito. Qualquer problema derruba. Qualquer opinião muda sua identidade. Aprendizado. Quem não cria raízes em Deus acaba sendo levado pelas circunstâncias da vida. Salmo 1, versículo 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Esse versículo mostra que toda escolha gera consequência. O mundo ensina que podemos viver de qualquer maneira, mas a Bíblia ensina a responsabilidade espiritual. Tudo aquilo que plantamos um dia será colhido. Aprendizado. A vida é construída pelas decisões que repetimos diariamente. Pequenas escolhas moldam grandes destinos. Salmo 1, versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse versículo termina com esperança. Deus conhece o caminho dos justos. Isso significa Ele vê suas lágrimas, vê suas batalhas silenciosas, vê suas orações, vê suas tentativas de continuar mesmo cansado. Talvez ninguém reconheça sua luta, mas Deus reconhece. E quando Deus conhece um caminho, Ele também guia esse caminho. Aprendizado. Você nunca está sozinho quando decide andar com Deus. Mesmo nos dias difíceis, Ele continua cuidando de você. Conclusão. O Salmo 1 não fala apenas sobre religião. Ele fala sobre direção. Todos os dias você escolhe qual voz ouvir, qual caminho seguir, qual ambiente alimentar, qual pensamento manter dentro da mente. A pergunta é, você está criando raízes ou está vivendo como palha ao vento? Talvez hoje seja o dia de voltar para Deus, de recomeçar, de limpar sua mente, de mudar suas companhias, de reconstruir sua vida espiritual. Porque uma árvore forte não nasce pronta. Ela cresce um dia de cada vez. E talvez Deus esteja começando algo poderoso dentro de você hoje. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho o caminho de Deus. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber mais mensagens que fortalecem sua fé e sua mente. Que Deus abençoe sua vida poderosamente.